Bom dia a todos e todas. Agradecer ao Leonardo Fração pelo convite e ao Cláudio aqui, especialmente por estar mediando a nossa mesa, nosso tempo de debate. Saudar o debatedor, Coronel Luca, dizer da satisfação de recebê-lo no estado do Rio Grande do Sul. Importante referir aqui, já que também neste tema foi nos solicitado, Leonardo, que a gente abordasse um pouco da questão da integração. Então, saudar o Coronel Ikeda e o Coronel Biak e desejar sucesso na missão. A gente sabe que a integração está cada vez mais efetiva, cada vez mais forte institucionalmente. E eu acho que nesse ponto, quando a gente fala essa palavra integração, é importante ter em mente algumas formas, e aqui eu vou devagar um pouquinho, vou me permitir isso, algumas formas de conexão invisíveis que nós temos no dia a dia. Talvez a que vocês mais conheçam, o que mais tenham ouvido falar desde que cresceram é a fé. A fé nos conecta, indistintamente da nossa cor, do nosso conhecimento. E talvez uma das coisas hoje que mais nos conecta é o Wi-Fi, por justamente nos colocar próximos, lado a lado. São duas formas que são as mais utilizadas. Mas, infelizmente, nós temos outra forma também comum de conexão hoje em dia, que é o medo. O medo nos leva a nos conectar e também a desconectar. E a gente sabe, de outro ponto, que talvez algumas questões de fé também nos desconectam. Algumas questões de opinião também nos desconectam do mundo real, do mundo virtual. Essas três formas, talvez elas sejam justamente comuns por terem possibilidades de conexão e de desconexão. Mas existe uma forma que ela só permite a conexão, ou na grande maioria das vezes ela permite conexão, que é a esperança. Isso que o Instituto Cultural Floresta está fazendo, ou que vem fazendo no tempo, desde que foi criado, através de seus diretores, seu presidente, ele demonstra justamente a esperança de uma modificação. Mas não é uma simples esperança, acho que é importante dizer isso. Não é uma esperança com expectativa, porque esperança com expectativa, talvez todos nós, ou talvez a grande maioria de vocês aqui esteja com essa esperança com expectativa, é esperando algo, esperando que algo aconteça. A diferença nessa ação ou nessas ações é justamente a esperança com perspectiva, porque perspectiva nos leva a pensar, perspectiva nos leva a planejar, perspectiva nos leva a executar algo. E quando a gente trabalha com a ideia de integração, é extremamente importante que a gente esteja com a mente aberta justamente para ter esperança e, em perspectiva, uma esperança em fazer uma integração cada vez mais forte em termos de órgãos de polícia, sejam ela civil, militar, mas que ela possa ter uma efetividade extremamente grande. Só que ela não é efetiva por si só. Já foi falado pelos nossos debatedores anteriores que depende de um contexto. A atuação policial ela só é chamada quando os outros setores não dão certo, infelizmente. E a gente precisa ter realmente perspectiva de se trabalhar em outros aspectos, buscando um resultado positivo, trabalhando pela redução da criminalidade, que a integração sim promove isso dentro de diversos setores. É só ver onde os municípios também fazem a sua parte aqui no Estado, que nós temos um processo natural de redução da criminalidade, mas essa integração ela tem de atender
determinados ditames de atuação interinstitucional extremamente já falados aqui, inclusive o coronel Luca falou. A Constituição estabeleceu, lá no artigo 144, um único artigo, a responsabilidade do Estado, de todos os entes federativos, né, nesse processo, mas também invocando a questão da atuação pública. Mas é preciso, naturalmente, que a gente evolua na questão justamente do combate à criminalidade. Talvez o melhor exemplo de integração que a gente tenha tido nos últimos tempos aqui no estado do Rio Grande do Sul tenha sido a Operação Pulso Firme. A atuação que trabalhou em perspectiva de pensamento, onde todos os atores, Coronel Biak, interagiram, onde todos os atores puderam se manifestar, onde todos os atores tiveram um processo de interveniência da área de inteligência, que foi extremamente ouvida para que aquele resultado fosse conseguido. Mas, na execução, vários outros órgãos também vieram à tona e trabalharam de maneira integrada, porque o crime não assola só a competência da Polícia Civil, da Brigada Militar, mas de todos. Com isso, foi possível várias ações e houve, sim, uma redução significativa da criminalidade. Se a gente for pegar o ponto hoje que vocês estão vendo da importância de uma polícia bem preparada, e aqui eu não poderia deixar de fazer um merchandising do trabalho da Polícia Civil, hoje seria a questão do combate à lavagem de dinheiro. A polícia tem 177 anos, completa este ano. E talvez nunca tenha pensado, o secretário Schirmer, em fazer o que vem fazendo em termos de combate à lavagem de dinheiro. Nós começamos um pequeno processo em 2015 com um caso que chamou a atenção, foram mais de 6 milhões de reais sequestrados, apreendidos, e a partir daí foi um mote institucional, justamente porque nós nos permitimos, com isso, algumas atuações, inclusive com um impacto bastante grande na questão das facções criminosas aqui no Estado. Nós precisamos, sim, e aqui o apelo, talvez as polícias que mais têm capacidade de combater a criminalidade organizada hoje no país são as polícias estaduais. Então, há necessidade, sim, dos nossos governantes, o processo eleitoral está aí, de investir nas polícias estaduais para que haja esse resultado. A Polícia Civil tem responsabilidade, senhoras e senhores, por mais de 95% do que tem de crime no Código Penal e na legislação esparsa. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, o investimento nas polícias, certamente, e o combate natural que a gente tem procurado fazer no crime organizado, na lavagem de dinheiro, faz com que os criminosos possam ter menos acesso a armamento perigoso, possam ter menos condições de se reestruturar. E aqui faço coro ao que disse o doutor Mariano. A polícia apenas mitiga o processo, não faz necessariamente o combate de extinção da criminalidade, até porque o crime existe historicamente e a necessidade de a gente fazer o combate diário e efetivo. Por isso, a Polícia Civil também se reestrutura nesse ponto, é importante dizer, e conta, sim, com a colaboração e a efetivação das informações de outros órgãos policiais para a execução e para, justamente, trazer um melhor resultado. Não se trata aqui de fazer, de certa forma, uma avaliação, uma autoavaliação positiva, mas de trazer aos senhores realmente aquilo que tem sido feito. Trazer só apenas um dado. A Polícia Civil, o custeio, os gastos, sem considerar o efetivo, ela tem gastos em torno de 105 milhões por ano. Só em bens apreendidos e sequestrados nas investigações de lavagem de dinheiro da Polícia Civil no ano passado, que tiveram um aumento de 400%, nós sequestramos
67 milhões de reais. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, nós apreendemos em bens e valores sequestrados em investigações e lavagem de dinheiro 55 milhões de reais. Basicamente, se nós conseguirmos, porque a lei prevê isso, e aí a necessidade de mudança de cultura também do Poder Judiciário, se nós conseguirmos no futuro transformar isso em repressão policial, ou seja, utilizando o dinheiro do crime contra o crime, certamente aí nós vamos ter um combate cada vez mais efetivo à criminalidade organizada aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito obrigado.